Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso maravilhoso Deus. Deus é bom todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Hoje vamos meditar, falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 12 e em diante. E Deus abençoe sua casa, sua família, né? E as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre sua vida. Estamos muito alegres ao Senhor, né? Pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Eu quero agora fazer a oração, né? Vamos falar com Deus através da oração. Deus poderoso, glorioso, majestoso, Deus. Tu és Criador dos céus e da terra. Nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, Senhor. Abençoa, Pai, essa asa, essa família, Pai, está ouvindo esse vídeo. E as bênçãos do Senhor estejam sobre esse lar. E haja salvação, libertação, transformação e vidas venham a ser restauradas, Pai. E famílias venham a ser restauradas. Pai, eles, Pai, estão chateados, aborrecidos um com o outro dentro de casa. E eles venham, Pai, se arrepender e venham, Pai, fazer um conserto. E venham se aproximar um do outro cada vez mais. Porque sabemos, Pai, a importância e tem, Pai, a nossa família. Pai, e eles venham, Senhor, honrar um ao outro. E eles venham, Pai, entender a importância, Pai, da família. E venham, Pai, se perdoar um ao outro. E venham pedir perdão. E haja união nessa família, Senhor. Pai, e haja restauração de casamentos também. Eles casamento frio, Senhor, o Senhor venha avivar. E eles venham, Pai, voltar, Senhor, a ser como antes. Pai, e haja alegria nesse casamento, Senhor. E haja restauração de vidas em todas as áreas. Nessa vida, nessa família, nessa asa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus para sempre. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos falar hoje sobre a ura de um leproso. A ura de um leproso. Lucas 5:12. Aconteceu estando ele numa das cidades, Jesus estava em uma das cidades, veio à sua presença um homem, coberto de lepra. O homem foi até Jesus. O homem foi buscar a cura. O homem, ele se levantou e foi buscar a sua cura. Ele teve uma decisão, ele decidiu ir buscar Jesus e ir buscar a sua cura. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra, se humilhou. Ele foi, encontrou Jesus e se humilhou diante de Jesus e suplicou, ele clamou, ele pediu: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu creio que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é Deus do possível, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Ero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Então, amados, Jesus, ele cura. Nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar ao Senhor. Aí agora eu te pergunto, qual a sua dificuldade? A dificuldade que você está enfrentando? São feridas emocionais, pecados, vícios, depressão, tristeza? Qual é a sua dificuldade? Aquele homem estava com uma lepra física. Ele foi buscar a cura em Jesus e encontrou. E hoje Jesus está te aguardando de braços abertos. Como o homem foi até Jesus, você vá até Jesus e peça a Ele para lhe curar das dores, para sarar o seu coração, para sarar a sua alma, as feridas que estão no seu coração, na sua alma. E Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Se é pecado, se é vício, se arrependa, se ajoelhe diante do Senhor e peça a Ele arrependido, Peça a Ele: Senhor, me perdoe, Senhor, me cura, Senhor, me restaura. Porque quando a pessoa é curada, tudo na vida dessa pessoa é restaurada. A pessoa é restaurada da saúde, é restaurada das amizades, da vida financeira. Quando a pessoa é curada pelo Senhor, quando você vai até Jesus e você está sendo curado, pede a Deus a cura, se humilha, pede a cura de uma depressão, de uma tristeza, de uma ansiedade. Deus, ele lhe cura e você é restaurado em tudo. Você começa a ter uma nova visão, você começa a ter uma visão espiritual, você começa a ser semelhante a Cristo, você começa a ser parecido com Deus, você começa a viver para Deus, você começa a ter alegria em viver para o Senhor. Então, se você precisa de uma libertação, vá até o Senhor. Ele te liberta, ele te transforma, ele faz de você um novo homem, uma nova mulher, ele vai te dar uma nova história de vida. Ele vai
Ele vai realizar os teus sonhos, os desejos do seu coração, conforme a vontade dele. Né? Mas primeiro você precisa ir até o Senhor, você precisa ir até Jesus, você precisa se arrepender, você precisa ajoelhar, conversar com Ele. Ele está de braços abertos te esperando, Ele está de braços abertos esperando você, esperando esse momento de você ter esse encontro com Ele. Então Jesus, Ele é maravilhoso, Ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, né? Nos deu uma nova vida. Tudo em Jesus estou na cruz, amados, é um direito nosso, nós possamos nos tomar posse disso. E Jesus morreu por mim, Jesus me ama, eu tenho valor, Jesus Cristo pagou alto preço pela minha vida. E não tem depressão, não tem tristeza, não tem dores, e vai tirar essa alegria de mim. É mais forte, mais poderoso, é o que está comigo, é Jesus, Ele está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Né? E a Bíblia diz, e para Deus não há nada impossível. Todas as coisas que Deus promete, Ele cumpre. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. É Deus e pode todas as coisas. É Deus e faz todas as coisas. É Deus e é o nosso guardador. É Ele que nos dá livramento. É Ele que nos livra do mal. É Ele que nos ajuda todos os dias. É o Espírito Santo que nos consola, nos conforta, nos anima, nos ajuda. E para eu ter o Espírito Santo de Deus em mim, eu preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Dizer, Deus, eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, faz conforme eu irei a tua vontade. E todas as coisas operam para o bem deles que amam ao Senhor. E quando nós amamos ao Senhor, Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Ele nos abençoa na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar. Né? Todas as áreas, Deus nos abençoa. Mas eu preciso ir até a Jesus, onde esse rapaz que estava com a lepra foi. Eu preciso tomar essa decisão de ir a Cristo. Eu preciso tomar essa decisão de me ajoelhar perante de Deus e pedir perdão pelas minhas falhas, pelos nossos pecados. Porque, amados, nós somos pecadores, né? Nós somos miseráveis, nós somos mentirosos. O ser humano, ele trouxe o pecado, né, de Adão e Eva. Então, esse pecado está enraizado em nós. Nós precisamos nos libertar desses pecados. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, para Ele nos faça uma nova criatura. Né? Todos que aceitam Jesus Cristo é uma nova criatura, porque deixa de viver essa vida pecaminosa, essa vida miserável, essa vida de pecado, de escravidão, de vício, e passa a ter liberdade em Cristo Jesus, passa a ser uma pessoa livre em Jesus. Ah, Jane, mas vai deixar de pecar? Ah, não, nós pecamos, mas nós temos um advogado diante de Deus e intercede por nós. E quando nós nos arrependemos, Ele e confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando a gente sabe e errou, quando a gente percebe e pecou, nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão, nos humilhamos, e Deus, Ele nos perdoa e a vida segue. Né? E aquele homem estava doente, aquele homem estava com ela lepra, né? Ele estava se sentindo desprezado, rejeitado, ele estava, né, afastado da família, da comunhão, e tinha lepra, ela tinha se afastado de todos. Então ele se sentia rejeitado, ele se sentia desprezado, né? Ele realmente estava. Mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor, né? Ele estava cansado já. E aí, quando ele teve encontro com o Senhor, ele foi curado, Deus lhe restituiu tudo. Ele foi restituído à sua família, ele foi restituído à sua alegria de viver, ele foi restituído para a humanidade, né? Para a sua família, para o seio da sua família. Então, quando a gente está em pecado, onde a gente está escravizado, onde a gente está em vícios, e Deus nos liberta, quando a gente vai até Ele nos liberta. Nós somos restituídos em tudo, somos restaurados em tudo. Então, ele deixou de se sentir rejeitado, desprezado e passou a se sentir amado por Jesus e pela família e pela comunidade. Então, amados, Deus, Jesus, jamais rejeita uma pessoa. Jamais rejeita ele e vai até ele. Jesus disse, ei, vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, vá a Jesus hoje, se arrependa dos seus pecados, se ajoelhe diante do Senhor, né, em sinal de humildade, e reconheça, e você precisa de um Criador, e você precisa de um Salvador, e você precisa ter esse relacionamento com o seu dono, porque Deus te criou, e Deus ele quer ter esse relacionamento com você. Se apresse, vá para os pés do Senhor Jesus, faça como ele homem estava com lepra, ele se levantou, ele foi até Jesus,
Ele estava cansado, se sentindo desprezado, humilhado, sozinho. E ele voltou curado e Deus restituiu tudo a ele. E Deus ele ia restituir sua família, sua alegria, seu ministério. Volte para o Senhor Jesus. Renove sua aliança com o Senhor. Jesus está te esperando de braços abertos. Faça uma aliança com o Senhor, se ainda você não fez uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança, diga, Jesus, me perdoe. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu vou viver para ti. Ensina, Espírito Santo, a essa pessoa a ser conduzida a Cristo, conforme eu irei a tua vontade. Para ela seja conduzida ao Senhor e viva para o Senhor todos os dias da vida dela. Você pode dizer assim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas e venha habitar no meu coração. Deus, escreve o nome dessa pessoa e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Escreve no livro da vida, Senhor, e ajuda essa pessoa a viver todos os dias até a volta de Cristo. E eles estão afastados, amém do Senhor, pede ao Senhor, Deus, renova a minha aliança com o Senhor, porque Deus ele não quebra aliança com ninguém, amados. Nós quebramos a aliança com o Senhor. Então você quebrou aliança com Deus, se apresse em voltar para o seu lugar, para o seu ministério, para o seu chamado. E Deus ele tem pressa, ele é te usar, porque você é uma bênção na mão dele. Volte para o Senhor Jesus hoje mesmo, se apresse, renove sua aliança com o Senhor. A Bíblia diz que importa agradar a Deus e não aos homens. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. O importante é que Jesus diz de você. Você é um filho amado, você é uma filha amada e Ele está te esperando de braços abertos. Deus te abençoe em tudo. Deus te abençoe sempre. Em nome de Jesus. E Deus abençoe você, sua asa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Tudo que você vem entregar na mão do Senhor. Venha ser próspero. Deus vai fazer prosperar e você venha se alegrar no Senhor e glorificar o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.